Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João Felipe e eu vim aqui resolver mais uma questão de física com vocês. Eu sou estudante de medicina e eu fui aprovado na UEG, né? Eu fui aprovado no último vestibular e está com a gente resolver as questões. A gente vai fazer a questão 28. A questão 28 é uma questão de pura interpretação física de uma situação, assim. O texto deixa muito claro o viés que você tem que seguir e é apenas interpretação, assim, não tem nada de além. Deixa eu só diminuir o brilho. É, Em uma demonstração, um ímã de neodímio é colocado dentro de um cilindro plástico. Desconsiderando a resistência do ar, nota-se que a queda do ímã está de acordo com a influência da gravidade, perfazendo um movimento retilíneo uniformemente variado. Até aí não tem nenhuma novidade, assim. É igual jogar um objeto e perceber que à medida que ele vai caindo, ele vai tendo uma velocidade cada vez maior. E repetindo o experimento e substituindo o cilindro de plástico por cilindro de cobre, percebe-se que o ímã agora cai lentamente. Esse fenômeno pode ser explicado pela eletrodinâmica. Uma vez que o campo magnético produzido pelo ímã caindo produz correntes elétricas no cobre, e por sua vez, essas correntes geram campos magnéticos opostos ao campo original. Ela quer basicamente a lei que explique isso. A lei de Kepler, não é? Porque Kepler está falando sobre a gravitação de astros celestiais, assim, uma Terra ao redor do Sol, uma Lua ao redor da Terra, um satélite artificial ao redor da Terra. A gente não está falando de astros, a gente não está falando de planetas, a gente está falando apenas de explicação envolvendo um campo magnético. Então, a letra A a gente já descarta. Faraday-Lenz, completamente correto. Porque o que é que a lei de Faraday-Lenz fala? Fala que a variação no fluxo magnético no intervalo de tempo gera uma DDP. E essa geração de DDP vai gerar uma corrente induzida. Essa corrente induzida vai gerar uma força magnética. É justamente o que a questão está falando. É justamente isso. À medida que o ímã vai caindo, à medida que o ímã vai caindo, o ímã vai variando o fluxo magnético em cada espira. Então vai variando o fluxo magnético e vai gerar uma força oposta ao movimento. E é justamente o que Faraday-Lenz fala. Por que, que a lei de Ohm não é correta? Porque Ohm está falando em questão de resistência. O texto em nenhum momento deixou nada claro em relação à resistência. Não, a questão não é sobre isso, não é sobre a resistência de um corpo, não é sobre a resistência de um ímã, não é sobre a resistência de um cobre. A questão é sobre o campo magnético. A corrente induzida vai gerar um campo magnético. Essa corrente induzida vai gerar um campo magnético. A lei de Faraday-Lenz é o que justamente explica por que surge um campo magnético quando há variação do fluxo magnético de um ímã e um corpo, principalmente um corpo metálico. E Ampère também está errado. E Ampère e gravitação de Newton também está completamente errado. Ampère, você está ali falando a lei de Ampère explica muito ali o comportamento de uma corrente, mas a lei de Ampère não explica a relação entre uma corrente induzida e uma força magnética. É a lei de Faraday e Lenz que explica o comportamento entre uma DDP induzida, entre uma corrente induzida e uma força magnética induzida. A gente tem que lembrar que toda corrente, todo movimento direcionado de elétrons, ou seja, toda corrente gera uma força magnética. Sempre vai gerar. Então, justamente, a corrente que surge no cobre vai gerar. A corrente que surge vai gerar uma força magnética. Essa força magnética surge justamente de um campo induzido, de um campo magnético induzido. Uma carga estacionária gera um campo elétrico e uma carga em movimento gera um campo magnético e um campo elétrico. E esse campo magnético vai gerar uma força magnética. Isso que justamente explica o fato de que o movimento se dá mais lentamente, porque a força magnética se opõe à queda do movimento. Então você vai ter uma força magnética aqui que se opõe à força-peso, né? Então vai frear, vai, não digo frear, mas vai diminuindo cada vez mais a força resultante. Então essa é a questão 28, é uma questão até bem tranquila e é uma questão mais teórica, mas é uma questão bem interessante.